Fala, criminalistas! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live e hoje com o tema os 3 erros na IJ, numa audiência de instrução e julgamento que prejudicam o seu cliente, tá? O objetivo da nossa live de hoje é realmente que você conheça esses erros a fim de evitá-los na prática, ok? Para quem ainda não me conhece, eu sou Fabiano Daloca, advogado criminalista, especialista em direito penal e processo penal, CEO da empresa Penal na Prática e criador de um método chamado Mentoria Penal na Prática. Ele é um programa onde eu ensino advogados a alcançar a experiência de 5 anos, equivalentes a 5 anos, em apenas um ano dentro da advocacia criminal, dando aí total auxílio, prestando total apoio e assessoria diária, eu e minha equipe, para que você, criminalista, possa desenvolver, né, e fazer diariamente bom trabalho dentro da criminal. Perfeito? Trazer com isso resultado para o seu cliente e, consequentemente, quanto mais resultado você traz para o seu cliente, mais reconhecimento e dinheiro traz para o seu bolso. Ok? Então esse é o objetivo, que realmente você adquira a experiência necessária de 5 anos em apenas um. Esse é o meu programa, é o objetivo do programa Mentoria Penal na Prática. Certo? Criminalistas, nós temos, só fazendo um lembrete, né? Nós temos as lives todas as terças-feiras, às 19 horas e nas quintas-feiras, às 21 horas. Ok? Sempre esse horário. Nós temos um encontro marcado aí, trazendo, onde eu trago o melhor do direito penal, da teoria, aplicado na prática do dia a dia, nos casos práticos. Inicio esse conteúdo, essa nossa live de hoje, de uma forma bem direta, né? Direto ao ponto, trazendo os 3 erros, tá? Que você tem que evitar a qualquer custo. Expedientes esse que irão acontecer na sua carreira profissional. Em algum momento, em alguma audiência, você vai deparar-se com tais situações, com esses 3 expedientes realizados ou pelo Ministério Público ou pelo juiz, em que você não pode deixar, né, passar batido, porque realmente seria um erro e esse erro traria prejuízo ao seu cliente. Já trago o primeiro ponto, tá? Primeiro, você não... um dos grandes erros é o advogado não preparar-se para uma audiência. É o primeiro erro. É o advogado não preparar-se, não fazer uma estratégia conforme a sua defesa e ir fazer uma audiência de instrução e julgamento. Tem várias audiências que eu participei, né, com outros colegas, e que ali na hora da audiência, os outros colegas ali pegando e lendo, né, o processo desesperadamente, procurando ali na hora, no momento, e a partir dali demorando a fazer perguntas, se enrolando. Por quê? Não estudou o processo. Ler o processo é uma coisa, estudar, analisar o processo é outra coisa. O que é analisar, Fabiano? O que é estudar? É você destacar os pontos fortes e os pontos fracos do processo. A acusação, ela tem pontos fortes, ela tem pontos fracos. A defesa tem pontos fortes e a defesa tem pontos fracos também. E se você somente fazer uma leitura de todo o processo, uma leitura dos autos da ação penal, simplesmente não é o bastante, porque vai passar detalhes despercebidos. Você precisa analisar, estudar página por página. Eu postei hoje no Instagram que uma ação penal, os autos de um processo criminal, você precisa desconstruir o processo para reconstruí-lo conforme a sua tese. Nós vimos na live de terça-feira, na live anterior,
onde eu expliquei como você deve fazer uma análise de uma denúncia. Vai estar disponível essa live que eu fiz semana que vem aqui no YouTube e também na plataforma na plataforma da mentoria. Então, esse é o primeiro ponto. Você deve preparar-se para fazer uma audiência, conhecer o processo de ponta a ponta, cada detalhe, fazer análise, estudo do processo, fazer apontamentos do processo. Você tem que ter esse conhecimento. Se você só ler ou chegar na hora e ler lá, seu cliente estará com uma defesa técnica aquém do que ele deveria ter. E processo penal é responsabilidade. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu, não foi com um amigo não, aconteceu comigo, tá? Olha só, e vocês vão perceber a diferença entre ler e estudar o processo. Certa vez, era um júri, tá? Logo no início, os primeiros júris, quando eu comecei na advocacia, era um júri, tá? O meu cliente estava sendo acusado de um homicídio duplamente qualificado, por ter matado um usuário, né? Ter matado um homem, e a acusação alegava que ele matou por dívida de drogas, certo? Então meu cliente seria o traficante e esse cara seria o usuário. Esse é o contexto. O que aconteceu, criminalistas? Eu li o processo. Eu fiz leitura do processo. Por inexperiência, não tinha alguém para me ensinar, para me falar que eu precisava estudar o processo, que eu precisava fazer uma análise mais profunda, uma análise teórica, e não somente uma leitura. Eu li o processo. E eu lembro-me que nas páginas estava lá os exames, né, os laudos periciais, a necrópsia, tinha uns laudos no processo, né? Tinha uns laudos no processo do que foi apreendido, né? Ali, do que foi coletado ali na cena do crime. E após isso tinha uma folha. Eu li aquela folha. Estava assim, que ao lado que ali foi coletado uma pequena quantidade de drogas na vítima. Ora, qual foi a minha tese? Bem, se a tese de acusação era que o meu cliente era traficante e matou o outro por dívida, ora, se foi encontrado um pouco de droga junto com a vítima, ali na cena do crime, ora, não seria meu cliente. A nossa tese era de negativa de autoria, certo? Por quê? A droga, se fosse ele teria pego a droga. Ele não ia matar o cara e deixar o produto que ele vende ali. Vocês estão compreendendo a tese? Bem, na hora que eu levantei essa tese, os jurados, uns fizeram assim com a cabeça. Eu falei, cara, foram uns 5 criminalistas ali. Foram uns 5 mais ou menos, 5, 6 que eu notei nos olhos que eu ganhei. Agora eu ganhei essa causa. Vai ser absolvido. A tese colou. E eu falei, agora colou. Olha só o que aconteceu. Eu terminei minha tese. O Ministério Público, uma promotora, fantástica promotora, ergue a mão e fala, doutor, eu tenho uma parte para fazer. Eu falei, não, concedo. Aí ela falou assim, doutor, isso que o senhor leu não foi produto encontrado, não foi a droga encontrada na cena do crime. Isso aí foi um laudo que inclusive eu pedi para juntar, de um outro processo dele, de um TCO, para mostrar que ele era usuário, que essa droga foi encontrada com ele. Mas foi em outro momento e não ali, na cena do crime. Criminalistas, doutora, aquela hora eu queria que simplesmente fosse um pesadelo. Pensa um júri ao vivo ali, a cores, a saia justa que eu fiquei.
Foi terrível, tá? Foi terrível. Enfim, né? Por isso e outros motivos, meu cliente foi condenado. Na realidade, tinha um outro rapaz lá, o outro foi absolvido, meu cliente foi condenado. Enfim, contei isso, tá? Porque foi um erro que eu cometi no início, porque eu só li o processo. Por isso que eu falo a diferença entre você ler um processo e você estudar, e você analisar. Quando você analisa, quando você lê, você faz apontamentos, você traça estratégias. Quando você analisa, quando você estuda o processo, você tem o conhecimento de cada detalhe. E processo é detalhe. O seu cliente vai estar bem defendido tecnicamente quando você tiver esse domínio do processo. Saber cada detalhe. Isso é de suma importância. Tá? E pasme, poucos advogados vão preparados para uma audiência. Desconstruir o processo é necessário para você reconstruí-lo, as narrativas, as provas, conforme a sua tese defensiva. É necessário desconstruir o processo para reconstruí-lo conforme a sua tese. Isso faz toda a diferença para você trazer resultados para o seu cliente. E trazendo resultados para o seu cliente, vai te trazer reconhecimento, e consequência de reconhecimento é dinheiro no bolso. Compreendido? Criminalistas, olha só. Fabiano, e como que eu vou preparar-me para a audiência? Como que é essa preparação? Como eu disse, estudar o processo, analisar o processo no todo, cada página, cada detalhe, cada linha. É obrigação sua como defesa saber muito mais, dominar muito mais o processo do que a acusação. Mas muito mais. Porque o promotor pega ali o processo, você não, você tem tempo. Compreendido? E como que você faz isso? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você, numa audiência, você tem que estar preparado, por exemplo, para um reconhecimento. Vamos supor que a vítima ou testemunha confirmaram que fez o reconhecimento na delegacia, está lá o reconhecimento, e isso ela se confirmou em audiência, pergunta do Ministério Público de repente, peça, e se foi tocado a questão desse reconhecimento lá na delegacia, né, se isso foi tocado na audiência ali, você tem que pedir para ser refeito esse reconhecimento ali na audiência. E para isso, você tem que estar preparado. E como que eu vou preparar, Fabiano? Estudando a lei. Estudando que a fonte primária, que é a lei. E depois estudando o que os tribunais superiores, o tribunal do seu estado e o que os tribunais superiores, STJ, STF, têm entendido a respeito daquele tema. Então, se você já imaginou que há uma possibilidade de ser refeito esse reconhecimento e audiência, já vá preparado para requerer um reconhecimento e poder debater com o juiz ou com a acusação, caso eles se oponham a esse pedido seu. Vá preparado. E você prepare-se, primeiro, estudando a lei, é a fonte primária do direito, e depois o que o entendimento, o que os tribunais, o que o tribunal do seu estado e o que os tribunais superiores, STJ e STF, entendem sobre o tema. Por exemplo, reconhecimento é artigo 226 seguintes do Código de Processo Penal. Leitura obrigatória. Você tem que ir preparado numa audiência, por exemplo, para uma acariação. E aí você precisa ler o 229 seguintes do CPP. Bem como estudar o que o tribunal, os precedentes do tribunal do seu estado e também dos tribunais superiores acham sobre o tema acariação. O que a doutrina fala sobre a acariação, à luz da acusação e à luz da defesa. Você tem que ter esse conhecimento, para você ter argumento para poder rebater no momento da audiência.
A audiência é preparação. E você tem a obrigação de preparar-se, de ir preparado muito mais do que o promotor, que é a acusação. Compreendido? A contradita da testemunha. Você precisa ir preparado para saber contraditar uma testemunha, para saber argumentar. E aí você precisa estudar artigo 202 seguinte do CPP. Alegações finais orais. Você precisa ir preparado. Que via de regra há procedimentos que o juiz fala, não, doutor, alegações finais são orais. O crime não é complexo. Não há corréus. Vamos fazer oral, vamos terminar, vamos parar por aqui. Aí você fala, excelência, não consigo fazer. Não, tem que ir preparado. Vá preparado. De repente ali o seu cliente é uma ação que na sentença ali o seu cliente já sai, ele está preso preventivamente. E na sentença, você sabe que ele vai sair, o regime pelo quanto da pena é aberto ou semi-aberto, não tem problema, você tem que ir preparado uma alegação final, tem que fazer valer. Excelência, pela ordem, nós já terminamos aqui a instrução, e pela lei, excelência, vamos fazer alegações finais orais, conforme a lei, não vamos fazer memorial não, força. Por quê? Porque o juiz dá sentença na hora, e dando sentença na hora, o seu cliente sai na audiência, não precisa demorar 30 dias depois para ele sair, porque vai abrir parte 5 dias para o MP, 5 dias para a defesa e mais 10 dias para o juiz. E aí são dias úteis. Na prática, dias úteis. Na lei é corrido, mas na prática funciona dia útil. Fora ali, enrola aqui, enrola ali. Na prática funciona isso. São N processos, tem milhares de processos na vara. Então é estratégia, criminalista. Isso é estratégia. Compreendido? Prepare-se conforme a sua estratégia para uma audiência. Vá preparado, leia a lei. Por isso que a leitura obrigatória de uma audiência é do artigo 185 a 238 do Código de Processo Penal. Anote isso. Artigos 185 a 238 do Código de Processo Penal. Todos esses artigos, a leitura é obrigatória para você fazer qualquer audiência. Eu leio, depois de mais de 500 casos, eu leio todos esses artigos antes de fazer uma audiência. Todos. A leitura obrigatória. E óbvio, o rito, e aí você vai ler o rito, os artigos referentes ao rito. Se for rito ordinário, como por exemplo, que é via de regra, é um rito ordinário dos processos, leia a partir do 399, do Código de Processo, do CPP. Seu rito pelo tráfico de drogas, lê a lei a partir do rito procedimental, o artigo 55 da lei de antidrogas, e assim sucessivamente. A leitura obrigatória do 185 a 238 do CPP, isso é geral, e os procedimentos, os artigos referentes ao procedimento ali do caso concreto, se é ordinário, se é sumário, se é especial. Compreendido? Beleza? Anote isso, é importante, esse é o primeiro passo. O segundo erro que um criminalista, que certamente você vai deparar-se com isso na prática, mas por isso que você já está tendo essa live, essa aula, justamente para não cometê-lo, para não prejudicar o seu cliente, é não permitir que a acusação dite as regras para o juiz. Fabiano, como assim? Não permitir que o Ministério Público, que a acusação conduza a audiência. Dá um exemplo. Vou te dar o exemplo que vai acontecer na prática aí, tá? Cito duas situações. A primeira, quando o juiz está em estágio probatório, é um juiz que recém toma posse. Juízes novos de carreira, eles não têm experiência. Eles têm conhecimento, mas não têm experiência, não têm o traquejo. E, via de regra, o Ministério Público, geralmente quando o promotor também é experiente, ele tende a conduzir a audiência. Assim também quando o outro advogado, quando é experiente, também tende a conduzir a audiência ali, quando o juiz é inexperiente. Ok?
É uma situação. Juiz sem experiência na criminal é a segunda situação. Como assim, Fabiano? O cara passou 10 anos, 15 anos lotado na área civil, na vara civil. Lotado na vara civil 15 anos, 10 anos. Ele vai para criminal. Que experiência ele tem de criminal? Ele não sabe todas as coisas. Ele não sabe. Então ali, diante dessas circunstâncias, o promotor ele tende a também conduzir a audiência. Isso é ruim. Vou contar uma história para vocês. Certa vez aconteceu comigo. Eu cheguei na sala de audiência, a juíza não estava, e a promotora pegou o processo. A vítima sentou lá. E a promotora pegou processo número tal, e abriu a audiência. Olha só, a promotora abriu a audiência, porque a juíza não tinha chegado ainda. Falei, doutora, né? Pela ordem, a senhora vai abrir a audiência. Mas a gente já pode agilizar, já está gravando, a gente já pode agilizar. Não pode agilizar, o juiz não está aqui. Quem tem que abrir, quem preside é o juiz. Olha só, aconteceu comigo. Você tem que se opor. Então, situações como essa, onde o juiz, onde o promotor, onde a acusação tende a conduzir a audiência, nessas situações que eu falei, que o juiz está, de repente, o juiz é inexperiente, seja por questão de tempo de carreira, seja por questão de experiência em outra área, lotado em outra vara, tende o MP a conduzir a audiência. E aí você tem que se opor. Como se opor, Fabiano? Diante dos expedientes. Como, por exemplo, promotor pede, doutor, vamos fala pro juiz, excelência, a testemunha de acusação não chegou ainda, vamos ouvir a de defesa. Aí você intervenha, fala, excelência, pela ordem, vamos seguir as formalidades. Primeiro a acusação, depois a defesa. Vamos ouvir as testemunhas, depois a vítima. Não, excelência, vamos ouvir a vítima, vamos seguir as formalidades. Vamos ouvir seu cliente, doutor, depois fica uma testemunha. Não, você tem que se opor. E geralmente, o Ministério Público, o Ministério Público tende a forçar essa situação. Um outro exemplo, quando o Ministério Público ele tende a conduzir a audiência, quando ele pede excelência, vamos, por exemplo, um crime de estupro de vulnerável, criança de 5, 6 anos, o Ministério Público, excelência, vamos ouvir a criança. Aí você se opõe, doutor, vai ouvir a criança de 5, 6 anos? Vamos ouvir como testemunha sem dano. Excelência, você intervenha. Excelência, pela ordem, mas ouvir uma criança de 5, 6 anos? Não, vamos ouvir então o psicólogo que fez o acompanhamento psicológico dela. Vamos ouvir o psicólogo. Então, situações como essa, você tem que se opor. Você não pode permitir, não pode cometer esse erro de deixar a acusação do Ministério Público conduzir a audiência. Um outro expediente do Ministério Público, quando ele tende a conduzir a audiência e o juiz permite, é ele refazer a pergunta. Ele inicia as perguntas para vítima, testemunha e réu, depois a defesa, e a defesa fez a pergunta, o Ministério Público, doutor, você tem mais uma perguntinha? E começa a fazer perguntas novamente. Você tem que se opor, excelência pela ordem, formalidade, forma e regra dentro do processo penal. Não tem previsão do Ministério Público refazer perguntas. Aí o juiz fala para você, doutor, mas eu vou abrir novamente para vocês. Eu falei, eu não tenho mais perguntas e não tenho interesse em fazer mais perguntas. E me oponho a esse expediente do Ministério Público fazer pergunta, porque o momento processual dele já precluiu. Ele já fez as perguntas, eles não tem que reperguntar, não tem essa previsão no Código de Processo Penal. Quer ver um outro expediente do Ministério Público? Quando ele tende a conduzir a audiência, ele pega
principalmente em situações policiais, quando são testemunhas, condutores de repente no flagrante, isso você vai ver muito na prática, nas audiências. O Ministério Público pega a denúncia, pega o processo, pega o processo, vai lá no depoimento do policial e pergunta: o senhor se lembra de tal coisa? O policial: não me recordo, são muitas coisas. Então eu vou ler para o senhor disse isso, assim, assado. O senhor concorda com isso que está escrito aqui? Eu concordo. Claro que ele vai concordar. Você tem que se opor, excelência, pela ordem. Não pode a acusação ler o que ele falou no inquérito, nos autos do inquérito, ou o que ele falou lá no APF. Ele não pode ler o que ele falou em delegacia. Sim, confirmo. Não, isso não é válido. A lei diz que ele pode trazer apontamentos. Ele trazer apontamentos, não o Ministério Público fazer apontamentos. Não o Ministério Público ler na íntegra e falar: olha, o senhor falou isso? Excelência, ele não lembra. E você tem que se opor a esse expediente. Então são situações dentro de uma audiência que eu trouxe agora para vocês, são práticas que vai acontecer demais, aos montes na sua vida profissional, e que você não pode calar-se, você não pode ser excelente em relação a isso, senão o seu cliente sai prejudicado. E o terceiro ponto: deixar de questionar o juiz se esse expediente que ele tomar, se a decisão que ele tomar não estiver nos ditames da lei. E principalmente, deixar de solicitar a anotação na ata ou na gravação, né, se for gravado. Como assim, Fabiano? A maioria dos expedientes de uma audiência, como por exemplo, reconhecimento, acariação, enfim, o que aconteceu na audiência ali, uma contradita, geralmente, tudo que aconteceu na audiência tende o quê? A ser consignado em ata. De repente, o magistrado, o juiz, ele deixou de seguir algum ato formal para aquela audiência ali. Geralmente ele deixou. Geralmente acontece isso na prática. Ele deixa de seguir um ato ali. Conforme eu já citei ali nesses outros exemplos. Qualquer exemplo desse. Excelência, pela ordem, não está na lei. Ora, você tem que ter em mente, criminalistas, que o juiz ele tem que fazer o que está na lei. O juiz tem que fazer o que está na lei. E você tem que fiscalizar isso. Nós como defensores, advogados criminalistas, carregamos o 133 da CF no peito. Nós somos indispensáveis à administração da justiça. Nós temos que fiscalizar. Fiscalizar porque o juiz tem que cumprir o que está na lei e nós fiscalizarmos isso. Fugiu de qualquer ato formal dentro de uma audiência, excelência, pela ordem, isso não está na lei. É a fonte primária. Forma dentro do processo penal é garantia. Senão nós estamos às margens da lei. E como diz o Rui Barbosa, não há salvação fora da lei. Compreendido? Então, a partir de hoje, levantou uma contradita, foi indeferida. Levantou uma questão de ordem, foi indeferido. O Ministério Público tentou conduzir a audiência, excelência, pela ordem. Isso está errado, devido assim assado, fundamenta e conste em ata. Está indeferido, doutor. Então, ok, conste em ata. Excelência, pela ordem, a testemunha está falando a partir do achismo, a partir de uma convicção pessoal, não sobre os fatos. Me oponho a esse expediente, me oponho a essa pergunta e peço que Vossa Excelência desconsidere e que o Ministério Público refaça a pergunta. Porque a testemunha respondeu, ou a testemunha respondeu conforme sua convicção pessoal. Tem que responder sobre os fatos.
Me opõe a essa pergunta. Se o juiz falar, doutor, está indeferido, excelência, então conste em ata. Por que isso? Por um motivo muito simples. A grande maioria desses expedientes em uma audiência, a grande maioria, são nulidades relativas. O que é isso, Fabiano? Você tem que arguir ali na hora, no momento do ato, porque senão ela preclui. Não é uma nulidade absoluta que nulifica todo o processo, todo o ato. Não são relativas. Você precisa provar o prejuízo. Pase nullité sans griffe. Demonstrar o prejuízo. E tem que ser arguído ali na hora. Então, se você deixa passar a situação, se você não consta em ata, acabou. Não tem como se arguir depois. Compreendido? Por isso que você viu o quão é importante questionar o juiz e fazer valer a lei, pedir para anotar em ata, constar na ata da audiência essa sua indignação. Fabiano, e como que eu vou fazer tudo isso em audiência? É simples. Estude todo o processo. Saiba os detalhes de tudo. E segundo, leitura obrigatória da lei. Repito, artigos 185 a 238 do CPP, leitura obrigatória para toda audiência. E leia os artigos referentes aos procedimentos daquela audiência. Como, por exemplo, se for ordinário, leia a partir do 399, se for da lei antidrogas, a partir do 55 da lei antidrogas. E assim sucessivamente. Se for procedimento sumário, leia referente ao procedimento sumário. Procedimento especial tribunal do júri, leia a respeito do procedimento tribunal do júri. Mas sempre com essas leituras obrigatórias do 185 ao 238 e essas leituras dos artigos referentes aos procedimentos da sua audiência, do seu caso concreto. Lei é a fonte primária e você vai preparado sabendo. Então, fazendo esses dois passos, você vai estar muito preparado para uma audiência. Ah, mas eu não tenho experiência. Não tem problema, você vai estar preparado. Seguindo esse passo a passo que eu dei para vocês aqui, é só levantar a questão de ordem e colocar, constar em ata. Depois, você recorre, se indeferido. Você vai conseguir nulificar muitos atos de audiência. Tá? Porque na prática, realmente, isso acontece aos montes, os exemplos que eu te dei. Vai ser corriqueiro na sua vida prática. Beleza? Criminalistas, só fazendo um resumo. Primeiro, e aí, eu falei dos 3 erros, perfeito? Você anotou aí? Então, vou fazer ao revés agora, um resumo ao revés do que você tem que fazer. Primeiro, vá preparado para uma audiência. Estudar, analisar todo o processo na íntegra. Lembre-se, desconstruir, você precisa desconstruir todo aquele processo e reconstruí-lo conforme as suas teses. Segundo, imponha-se em audiência. Você é administrador indispensável, você é um administrador indispensável à justiça. Fiscalize se o juiz está aplicando as formalidades previstas em lei. E terceiro, sempre conste em ata todos os apartes e questões de ordem levantados na audiência. Compreendido? Criminalistas, eu agradeço a presença de todos, tá? Eu espero realmente que eu tenha ajudado nessa aula, trouxe o melhor da questão prática para vocês, o que acontece, o passo a passo de forma bem objetiva. Essa live vai ficar disponibilizada, nós vamos só editar algumas coisas, né? Quando eu bebo água, nós vamos editar. E vai ficar disponibilizado para você assistir. Assista quantas vezes forem necessárias. E essa aula também vai lá para a plataforma da minha mentoria, a aula exclusiva para os mentorandos. Beleza? Criminalistas, agradeço mais uma vez a presença de todos por terem ficado aqui, agradeço de coração, tá? E espero ter realmente contribuído para o crescimento profissional dos senhores e das senhoras. Esse é o objetivo. Então, criminalistas, bons estudos e sucesso. Forte abraço.